Vocês lembram quando eu estava falando sobre a relação de como que se constrói um algoritmo e fazendo isso como uma receita de bolo? Qual que é a relação entre uma receita de bolo e criar um algoritmo? E aí, em um dos passos, eu mencionei que precisávamos, às vezes, repetir as coisas. Fazer algo até atender uma condição ou fazer algo inúmeras vezes. E como é então que fazemos isso dentro de um código, dentro de um algoritmo? Como que repetimos as coisas? Porque imagine você que você precisa fazer um código que conte até 10. E você escreva uma mensagem, número 1, número 2, número 3, número 4. Então vamos limpar aqui nossa main. E o que você pensaria no primeiro momento baseado no que aprendemos até agora? Você poderia pensar então que você poderia escrever inúmeras mensagens, né? Mais um, e aqui repeti-las. Mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante, perfeito? Então, até 10 é razoável de se pensar. E se fosse até 50? Já começa a ficar esquisito, né? E se for até 100, até 1000, até 1 milhão? Já começa a se tornar impensável de fazer isso manualmente, um por um. E para isso, quando você tem ações que são repetitivas, dentro do C# e inclusive outras linguagens, você tem uma estrutura de repetição que se chama for. O for é uma estrutura quando você sabe quantas vezes você quer repetir algo. E como é que você escreve um for? Primeiro você digita a palavra for, abre parênteses, e aqui você precisa 3 elementos, pelo menos. Então você precisa de um índice. Por quê? Como você sabe quantas vezes você vai executar, você precisa definir um índice. E esse índice, normalmente, ele começa em 0. Você pode mudar o início dele, começá-lo em, enfim, qualquer número que você quiser, mas normalmente ele começa em 0. Esse índice, no fundo, ele é uma variável. É um jeito esquisito, talvez estranho no primeiro momento você declarar uma variável aqui dentro do for, mas seria equivalente a você criar uma variável fora e usá-la aqui dentro. Então você não teria o int i, você poderia aqui inicializá-la, na verdade. A primeira parte do for é a inicialização de um índice. Então aqui, como eu já atribuí 0, por exemplo, eu poderia deixar o int i 0. Ok, esse seria o equivalente, mas isso não é muito padrão quando se trata de um for. Na verdade, para, de certa forma, economizar e manter o i dentro do escopo do for, depois falaremos de escopo, você cria uma variável dentro do for. E normalmente ela começa em 0. Essa é a primeira parte. A segunda parte, você digita ponto e vírgula e você dá uma condição. Qual é a condição, então, para que esse for se interrompa? Então, nós podemos fazer que o i precisa ser menor do que 10. Por que menor? Eu quero que ele repita 10 vezes. Como ele inicia em 0, então o 0 conta como uma vez. Se você colocar menor ou igual a 10, ele vai incluir o 0. E se você contar 1, 2, 3, 4 até 10, incluindo 0, vão ser 11 vezes. Portanto, quando você quer repetir até um número específico, normalmente você utiliza menor do que o número que você quer. Então, menor do que 10. Ou seja, 0, 1, 2, 3 até 9. De 0 a 9, você tem 10 repetições. O que nós chamamos, cada repetição, nós chamamos de iteração. Então, o for, nesse caso, ele vai iterar 10 vezes. Mas por que 10? Porque aqui você coloca o iterador. Essa é a última parte do for. Então você vai pegar como que esse índice vai progredir ao longo do for. E aqui você define então como é que ele progride. Essa é uma expressão aritmética. Você então vai dizer que o i ele vai receber o próprio i mais 1. Ele começa em 0 e aí na próxima iteração ele vai executar essa expressão. Então, i recebe i mais 1 e assim por diante. Portanto, quando eu quero agora realizar algo 10 vezes, eu posso vir aqui, digitar a mesma sentença e colocar, por exemplo, número mais i. Beleza? E quando eu executar esse código, olha o que acontece, a mágica. Portanto, ele executou o meu número, a expressão 10 vezes. Vamos lá no for, então, passo a passo, como que ele funciona? Primeira coisa que o for faz é inicializar uma variável. Então ele inicializa a variável, que é o seu índice, o seu iterador,
Beleza, inicializou o iterador, ele verifica a condição. A condição I é menor do que 10? Sim, é menor do que 10. Então ele executa o que há dentro do for. Quando ele encontra o fechamento do for, fechar o escopo, o espaço do for, ele volta e executa o incremento. Então esse incremento ele pega, o valor então é 0, ele pega 0 mais 1 e atribui então aqui que é 0 mais 1 é 1, atribui ao valor 1, ao valor 0 no caso, então o I, que no caso vai ser 1 agora. E aí ele repete esse processo. Então I é igual a 1, ele não inicializa novamente. Você ficaria infinitamente dentro do for porque ele sempre colocaria 0. Então na verdade a inicialização é só a primeira vez. O que ele faz é voltar aqui e verificar. O I é menor do que 10, porque agora o I é igual a 1. Sim. Aí ele vai e printa número 1. E depois ele vai número 2, número 3, número 4, fazendo esse processo, até que o I, em algum momento, vai ser 9. 9 mais 1 é 10, o I recebe 10, ele verifica. I é menor do que 10? Não. Então ele sai do for, ele pula essa etapa e já cai fora do for. Beleza? Esse é o for passo a passo. E aí você pode manipular esse for de formas distintas. Então, por exemplo, eu posso inicializar o meu I em 5 e aí executá-lo. Então ele começou em 5 e foi até 9. Eu posso então agora ir de 5 a 10, eu posso colocar menor ou igual. Outra coisa é o iterador aqui, como você salta. Então você poderia, por exemplo, saltar de 2 em 2. Eu quero mostrar apenas os números pares, então eu vou colocar em 0, vou verificar os números menores ou iguais a 10 e pular de 2 em 2. Então, beleza, então 0, 2, 4, 6, 8, 10, perfeito. Essa é uma forma de você mostrar os pares. Uma outra coisa é que essa forma de iterar, de você adicionar um ao i, ela pode ser simplificada da seguinte maneira, se você colocar um mais. Essa operação de mais na frente de um número é que você está incrementando esse número em 1. Então o i no primeiro momento vale 0, quando ele encontra o mais, ele adiciona mais 1. É a mesma coisa que fizemos anterior, então é i igual a i mais 1, seria mais. Se você quiser fazer mais igual a 2, você pode fazer assim, ó, que é a mesma coisa, só que em vez de ser mais, o mais é 1. Quando você faz mais igual, é o próprio valor mais 2. Então, vocês observarem, será o mesmo resultado, ó, de 0 a 8. Por que 8? Porque chegou nesse... porque antes estava menor ou igual. Tirei o igual aqui, ó. Vamos voltar e executar, beleza. Certo? Então, de 0 a 10 mostrou apenas os números pares. Tá, se você alterar a inicialização para 1, é claro que agora ele começa em 1, vai pular de 2 em 2, então ele vai mostrar os números ímpares, de 1 a 9. Perfeito? Então é isso que faz o for. Quando você tem instruções repetidas, você pode criar condições. E aqui dentro do for, claro que você pode escrever o que você quiser. Então se você verificar se o i, módulo 2, abrir chaves, console, write line, número par, número ímpar. Inclusive nós podemos colocar o número aqui, ó, para facilitar aqui a nossa vida, certo? Bom, o que eu estou fazendo dentro desse for? Então voltei aqui, inicializando em 1 até 20, na verdade vamos inicializar em 0 e iterando 1 a 1, certo? Quando eu entrar dentro do for, ele vai verificar se o resto da divisão é igual a 0. Ou seja, esse operador módulo, ele verifica o resto da divisão pelo número no qual você colocou. Portanto, o i, ele inicializa em 0. 0 dividido por 2, considerando operações inteiras, é 0. Então, essa expressão é verdadeira. Na próxima iteração, o i vai ser 1. Então, 1 dividido por 2, considerando inteiro, é 0 e sobra 1. Então, ou seja, é diferente de 0. Esse aqui, no caso, é o resto. 2 dividido por 2... dá 1, sobra 0. Verdadeiro. 3 dividido por 2, dá 1, sobra 1. E assim por diante. Então, essa operação aqui é um módulo e ela verifica o resto da divisão. Então, se o resto da divisão for 0, perfeito. E aí, então, vamos ver a execução desse código que acontece. E olha só, então, o que ele mostra. O número 0 é par, número 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar e tal. Vai haver aqui uma discussão se o 0 é par e tal, mas dentro do contexto que nós estamos fazendo a aplicação, ele é par, tá? Então, você vai chegar aqui ao número ímpar. Beleza? Porque ele não mostra o 20, é menor do que 20.
Perfeito? Esse é o for. Então, quando você quer fazer executar tarefas repetidas e você sabe a quantidade de vezes que você vai repetir, porque você precisa ter aqui um limite, né? Essa expressão lógica ela precisa dar um limite, porque quando ela é falsa, no momento em que ela for falsa, o for para de ser executado. Então, se você sabe a quantidade de vezes que você vai executar, você usa um for. Nos próximos vídeos, vamos falar de outras estruturas para momentos, por exemplo, quando você não sabe quando ele vai parar.